Empresário suspeito de tentar aliciar jogadores do Souza antes do jogo decisivo pela Série D fala sobre o caso. Conheça a luta de um pai que tenta um cuidador na creche do filho deficiente de apenas 4 anos de idade. E ainda a gente mostra a história de um campinense que tem o pôquer como esporte e profissão. Hoje é quinta-feira, 31 de agosto de 2023. E o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição mostrando que a Polícia Federal deflagrou nas primeiras horas da manhã de hoje uma operação contra uma empresa que vendia seguros falsos aqui na região de Campina Grande. Os 2 mandados de busca e apreensão cumpridos na manhã de hoje durante a operação da Polícia Federal, Safe Fake, foram expedidos pela 4ª Vara da Justiça Federal da Paraíba. Os mandados foram cumpridos nas cidades de Panelas e Lagoa dos Gatos, em Pernambuco. A investigação é contra um esquema de seguros com atuação na Paraíba. Teve início quando se identificou uma sociedade civil prestadora de serviços de seguro sem registro na SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, que é a autarquia federal responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. Não havia pela empresa alvo da operação análise de riscos da atividade, contrariando dessa forma a legislação em vigor aplicável às empresas de seguro. Os investigados responderão pelos crimes de gestão temerária e funcionamento de instituição financeira por equiparação. Daniela Pimentel para o Borborema Notícias. Olha, 2 homens foram detidos suspeitos de tentar aliciar 2 jogadores do Souza na véspera do jogo de volta das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro contra a Ferroviária. Eles foram ouvidos e liberados. A repórter Daniela Pimentel falou com um deles. O empresário do mundo do futebol, César Poubel, chegou em Souza na última terça-feira à noite. Ele tinha pressa para encontrar o atacante do Dinossauro, Luiz Henrique, que é o artilheiro do time. Como todos sabem, eu sou agente credenciado da CBF e meu objetivo foi falar com o Luiz Henrique, que eu já um atleta que eu trabalhei, que eu já fiz negócios, que eu tenho contato. E o objetivo era apresentar propostas futuras para ele de trabalho, né? E na verdade acabou que aconteceu esse tumulto todo, essa reviravolta toda aí, onde quase eu poderia ter perdido a vida, né? Vocês devem ter acompanhado as imagens do hotel como que estava, os torcedores querendo invadir o quarto do hotel, então assim, para mim foi uma surpresa. E você falou que tinha pressa de falar com ele. Por que tanta pressa? Porque futebol você sabe como é que funciona, né? Proposta melhor que chega, o jogador assina, ele não quer saber, ele chegou a proposta, ele tem possibilidade de assinar, como ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Então a gente trabalha com isso, a gente trabalha com a pressa no futebol. O futebol ele não dorme, entendeu? Então a maioria dos negócios que eu fiz no futebol foi na madrugada. Em entrevista à nossa equipe, César conta que não conseguiu falar com o atleta e trocou algumas palavras com o jogador Leozinho. Eu estava junto com o Léo, né? Eu falei, ô Luiz Henrique, tudo bem? Eu tentei te ligar, não consegui, vim conversar contigo. Ele, eu não posso falar agora, depois a gente se fala. Aí entrou na moto, subiu na moto, foi embora e eu fui andando com o Léo, conversando com o Léo. Mas conversa boa, ele, Léo, tudo bem, tá? Você é daqui e tal, não, sou do Rio de São Paulo. Coisas naturais, aonde tiraram uma foto do meu carro e aí começou todo esse processo aí. Já a versão da diretoria do time sertanejo é que o empresário estaria tentando aliciar os jogadores para não entrarem em campo no próximo domingo, no jogo contra a Ferroviária de São Paulo. A partida vale o acesso à Série C do Brasileiro. O presidente do clube incentivou a torcida, incitou a torcida contra a minha pessoa, né? Ao ponto de eu ter que sair, como vocês puderam ver, né? Carregado pelo carro de polícia para minha integridade física não ser atingida. Qual o tipo de ligação que você tem com o Ferroviária? Não tenho ligação com o Ferroviária. Eu conheço o Brasil inteiro, todos os clubes de futebol aí, eu já falei, tenho um relacionamento. Inclusive aqui no Nordeste, já fiz muitas coisas aqui no Nordeste. Você vê o capitão do Ceará hoje, o Luiz Otávio. Foi eu que levei para o Madureira, eu que levei para o Macaé, eu que levei para o Icasa com o Francisco Diá.
para jogar a Série B. Hoje está aqui, o capitão do Ceará, um dos melhores jogadores do Nordeste, do Brasil, entendeu? Então, assim, o objetivo meu era simplesmente só fazer um negócio de agente, nada mais. O empresário chegou a ser conduzido à delegacia, onde foi ouvido e liberado. Aí foi uma notícia que não é verdade, tá? Eles não têm prova. O próprio jogador, no seu depoimento na delegacia, deu o mesmo depoimento de que eu estava lá para apresentar a proposta para ele, mas nada de compra para ele não entrar em campo. Então isso aí veio do presidente do clube, da torcida do clube, o próprio Souza que causou esse tumulto todo e quase que eu pago por uma coisa que eu não fiz, né? Eu fui vítima da própria presidência do clube. Você chegou a ir para a delegacia e prestou esclarecimento lá, foi isso? Sim, eu liguei para a polícia. Eu estava dentro do banheiro do hotel, né? Eu liguei para a própria polícia para poder eles vir para reforçar, porque eu já premeditei que poderia acontecer algo com a minha condição física, né? Porque a gritaria era muito grande, eles queriam invadir o hotel. E se a polícia não chega, eu não estaria aqui hoje, pode ter certeza disso. Olha, mais uma troca de tiros foi registrada aqui em Campina Grande. A ação ocorreu no bairro do Monte Santo. A Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, em uma ação conjunta com a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, conseguiu prender, na tarde dessa quinta-feira, dia 31, um foragido do estado do Rio Grande do Norte, indivíduo faccionado, de extrema periculosidade, que estava homiziado aqui na cidade de Campina Grande, no bairro Monte Santo. A Delegacia de Repressão ao Crime Organizado conseguiu fechar o cerco da localidade que o mesmo estava e, apesar da tentativa de fuga do mesmo, pulando alguns muros, a polícia conseguiu chegar, né, ao mesmo e efetuar a prisão. Olha, o diretor do Núcleo de Medicina e Odontologia Legal de Campina Grande falou com a nossa equipe sobre o exame realizado para identificar o corpo encontrado em Galante na última terça-feira. De acordo com o Márcio Leandro, a morte foi recente. O Núcleo de Medicina e Odontologia Legal de Campina Grande já colheu material para exame de DNA do corpo encontrado na tarde da terça-feira no distrito de Galante. O diretor do órgão em Campina Grande, Márcio Leandro, explicou essa situação. É um corpo que já está em estado avançado de decomposição, né, com partes bastante danificadas. Então, para você ter uma ideia, os órgãos a gente já não conseguia mais identificar. A genitália a gente já não sabia mais dizer se era do sexo masculino ou feminino. Então, coletamos material, né, encaminhamos ao laboratório de DNA. Ontem, ao final da tarde, apareceu uma suposta mãe, né, para reconhecer o corpo, levamos, mas também ela não teve condição de visualizar que seria o seu parente. E aí coletamos material dela e encaminhamos também para o laboratório de DNA. Então, tão logo sai o resultado, a gente vai poder afirmar se é aquele parente reclamado ou não. Conforme Márcio Leandro, é possível afirmar que o corpo é de uma pessoa que foi morta recentemente. A gente não tem como precisar com exatidão o tempo do óbito, né? Mas não fazia tanto tempo, visto que ainda tinha nos membros inferiores, né, no caso na perna, tinha material ainda com a qualidade razoavelmente boa. Na parte do tórax é que não dava mais para se identificar os órgãos, né? Coração, rim, pulmão, e aí pode ter sido a ação dos animais, né, naquela vegetação, naquele local onde o corpo foi encontrado, com também a ação do tempo. Então isso aí deu uma danificada na parte superior do corpo. No entanto, ainda não é possível identificar a causa da morte. Não deu para identificar a causa-morte nesse caso específico. Por quê? Porque foi estudado toda a parte de ossada, ela não tinha nenhuma lesão, né? Então não tinha nem o osso quebrado, nem o osso com algum ferimento por arma de fogo, né? Por uma paulada, por uma facada, alguma coisa nesse sentido. E aí a causa-morte ficou indeterminada. Não deu para chegar na causa-morte desse corpo. No que se refere ao sexo, é possível que o corpo seja de uma jovem. No entanto, não é possível informar oficialmente ainda. A genitália já não dava mais para identificar se era masculino ou se era feminino. O que dava para identificar é que tinha as unhas pintadas, estava com o anel no dedo, tinha um cabelo longo, né?
mas por esses fatores não dá para identificar ainda se é do sexo masculino ou feminino. Apenas com o exame de DNA, né, na saída do exame, é que a gente vai poder afirmar se é ou não a filha da reclamante. Então, se for, será do sexo feminino. A seguir, a FPB abre inscrições para mais de 4.000 vagas em cursos técnicos gratuitos. E ainda, a criança deficiente está longe da sala de aula há um mês por falta de um cuidador. Olha, você vai ver agora a luta de um pai para conseguir o direito de estudar do filho de apenas 4 anos de idade. A criança está longe da sala de aula por falta de um cuidador. Além disso, o pequeno Davi precisa de uma cadeira de rodas. Assim como toda criança de 4 anos de idade, apesar da deficiência física, Davi Lucas deveria estar na escola, aprendendo, brincando e socializando com outras crianças. Mas a ausência de uma cuidadora na creche municipal Áurea Moura Ribeiro, no Major Veneziano, e de uma cadeira de rodas tem prejudicado o seu desenvolvimento. Ele foi matriculado na escola e até agora não tem um cuidador para ele. E espero também que o senhor prefeito e as autoridades de Campina Grande resolvam a situação do Davi Lucas. E é um direito dele, né? O direito da criança estar na escola. E o dever das autoridades resolver essa situação, porque eu já tenho caminhado em todo o setor e não se resolve. No dia 20 de abril de 2022, portanto há mais de um ano, os pais do pequeno Davi Lucas deram entrada junto à Secretaria Municipal de Saúde na solicitação de uma cadeira de rodas. A cadeira de rodas até agora não veio e seria o instrumento necessário para ajudar na mobilidade do filho deles. Eu já fui na secretaria, na secretaria e nada se resolve. E também fui no gabinete do prefeito também e nada se resolve. Eu só caminhando, andando e nada de chegar no objetivo. Por passar muito tempo em casa, o pequeno Davi acaba ficando estressado. Uma outra situação que os pais precisam lidar. Ele é um menino normal, só que ele fica um pouco estressado e não está indo na escola porque ele vai ter mais contato com as crianças, né? E a vida dele é normal, assim, ele caminha, desce o sofá, anda normal, nas possibilidades dele. Ele pede para ir para a creche? Pede para ir para a creche, para ir para a escola, mas até agora esse cuidador não veio. Falei com a diretora e não se resolve. A família recebeu uma prótese da Secretaria Municipal de Saúde, porém Davi ainda não se adaptou. Foi um procedimento grande, a gente conseguiu, mas graças a Deus está aqui, né? Que a gente não poderia comprar, não tem condições, né? E Jesus abençoou através dele também, que anda muito, né? Através dele que a gente conseguiu. E vai acostumar e vai conseguir a cadeira de roda também, né? Se Deus quiser. Vai ajudar seu filho nas atividades na creche e em casa também, né? É, exatamente. A respeito da cadeira de rodas, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Davi Lucas segue na lista de espera. Com relação à demanda do usuário Davi Lucas, né, ele fez o cadastro aqui normalmente, a família fez o cadastro, então ele foi contemplado no mês de dezembro, né, com a prótese canadense, e além dessa prótese ele também tinha uma solicitação de cadeira de rodas. No entanto, foi aberto um processo licitatório para todos os usuários, né, que estavam na lista de espera, e alguns foram contemplados, outros não. E Davi Lucas ainda está nessa lista de espera, juntamente com outros usuários que também realizaram o cadastro, né? Então, o processo licitatório se venceu, então gerou nova demanda e, a partir de então, foi aberto outro processo licitatório. Os pais continuam a esperar. Eles querem um filho, de fato, inserido na sociedade. A gente fica um pouco triste de ir nos órgãos e não resolver. Uma coisa que eles o poder público podia resolver e não resolve. Resolve outras coisas que não é para resolver e as prioridades eles deixam de lado. Olha, foi divulgada a concorrência para o concurso da UEPB, que tem cargo com mais de 270 inscritos para uma vaga. Vou trazer aqui para vocês algumas concorrências, né? Esse de mais de 200 concorrentes é para a vaga de advogado. Tem uma vaga e foram inscritos 275 pessoas, 275 candidatos. Já para o cargo de técnico em informática programador, tem 2 vagas, o concurso, mas não teve nenhuma inscrição. Outro cargo que tem uma concorrência elevada é o técnico em informática, instalação e manutenção. Tem 2 vagas, a concorrência é de 92,5.
Desenhista, projetista também tem uma concorrência de 82,5, são 2 vagas oferecidas, foram 165 inscritos. Farmacêutico industrial tem uma vaga, 89 inscritos, a concorrência aí de 89 para uma vaga. Lembrando que as inscrições para o concurso da UEPB já foram encerradas. A prova acontece no dia 17 de setembro. Os vencimentos variam de R$ 3.107 a R$ 3.922. O IFPB abriu inscrições para mais de 4.000 vagas em cursos técnicos gratuitos. Daniela Pimentel tem as informações. As vagas oferecidas pelo IFPB são para cursos técnicos gratuitos distribuídos em diversas áreas de atuação. A gente conversa agora com Jerônimo Rocha, é diretor de desenvolvimento do ensino do IFPB Campus Campina Grande. Jerônimo, que vagas são essas? Como é que as pessoas podem fazer? Quem pode participar, né, dessa inscrição? Daniela, nós temos 2 modalidades de ensino para o Campus Campina Grande, né, que estão sendo ofertadas vagas agora, certo? São cursos técnicos integrados ao ensino médio, em que os estudantes fazem o curso médio, né, o de ensino médio, junto com o curso técnico, né? E são vagas também para os cursos técnicos subsequentes, que são pós-ensino médio, né? Quando o estudante termina o ensino médio, pode fazer a sua formação profissionalizante também nos nossos cursos técnicos. Atualmente são 405 vagas para os cursos integrados e 150 para os cursos subsequentes. Lembrando que em toda a Paraíba são mais de 4.000 vagas nos outros campi. Isso, perfeitamente, né? Isso é um detalhe interessante, né? Porque Campina tem sido o campus que está com a maior oferta, né, nesse processo seletivo, né? São 555 vagas nesse momento, né? Como é que as pessoas podem fazer para se cadastrar, para fazer essa inscrição? Tem que vir aqui presencialmente, faz online, como é que é? Não, esse é um detalhe bem interessante, né? Porque todas as inscrições são feitas online e todas gratuitas, né? Que é bem interessante frisar isso. Para se inscrever, o estudante pode acessar o portal do estudante do IFPB, que é estudante.ifpb.edu.br. Lá tem um banner bem descritivo, né, do processo seletivo, é só clicar lá e aí seguir o passo a passo que tem para preenchimento do formulário para inscrição para essas vagas. Como é a seleção? A seleção é baseada no histórico escolar do aluno, não tem prova, tá certo? O processo é todo feito com base no histórico do aluno, no caso dos cursos integrados, com base no ensino fundamental. No caso dos cursos subsequentes, né, são baseados no histórico do ensino médio. As inscrições seguem até o dia 29 de setembro, é isso? Perfeito. Iniciaram agora no dia 30 de agosto, né, e vão até 29 de setembro. A seguir, estão definidos os confrontos da 2ª divisão do Campeonato Paraibano. E ainda a gente mostra como o pôquer pode se tornar, além de esporte, uma profissão. Olha, nesse sábado começa a 2ª divisão do Campeonato Paraibano. O representante de Campina Grande seria a Peri Lima, mas o clube desistiu da disputa. Quem tem mais detalhes é Camila Barbosa. A Federação Paraibana de Futebol divulgou a tabela detalhada do Campeonato Paraibano de Futebol Série B. Ao todo, nós teremos 9 equipes aí em busca do acesso à elite do futebol paraibano. E abrindo a competição, nós teremos o duelo entre Picuiense contra Atlético de Cajazeiras no sábado às 19 horas. Já no domingo, o Sabugi enfrenta o Sport Lagoa Seca às 10 horas da manhã. Ainda no domingo, Sport de Patos enfrenta o Confiança às 16 horas. E fechando a rodada, na segunda-feira, nós teremos Spartax contra Pombal às 3 horas da tarde. E você sabia que o pôquer é um esporte? Pois é, viu? E você vai conhecer agora um campeão da modalidade aqui em Campina Grande. O pôquer virou profissão há cerca de 5 anos. O pôquer eu conheci através de um pai de um amigo que ele jogava. E aí, a partir disso, eu comecei a gostar do jogo. Fui buscando informações para saber como é que era o jogo. E fui cada vez mais me apaixonando pelo jogo e me dedicando a ele. Aí passei um tempo que trabalhava com meu pai, estudava o jogo e fazia faculdade. E era algo assim que o pôquer requer muita dedicação. Basicamente, o tempo todo você tem que estar dedicado somente a ele. Aí larguei tudo que eu fazia, minha profissão, como o jornalismo, que eu terminei, e não fui para a área, para a atuação. Aí comecei somente com o pôquer.
E até hoje, 5 anos que eu venho me dedicando exclusivamente ao jogo. Hoje, Breno Everton dedica horas do dia entre a prática e a teoria, já que esse é um esporte que exige capacidade cognitiva e intelectual. O pôquer é um jogo amplo, tem várias modalidades dentro do pôquer. A minha, especificamente, que eu tenho maior especialização, é o Texas Hold'em. É um jogo que são jogados com 2 cartas e é fechado, nenhum dos oponentes da mesa sabe as 2 cartas que você tem e abrem 5 cartas comunitárias, que essas 5 cartas são combinadas com as 2 que o oponente tem. Então é um jogo assim que quem conhece se apaixona de imediato, né? Entendi. Me diz uma coisa, é uma dedicação muito grande, né? Porque é um jogo de mente, né? Um jogo de estratégia. Quanto tempo você passa jogando diariamente? Quanto tempo você se dedica para a teoria? Porque é preciso estudar. Isso. Para dedicação assim, de estudo, hoje eu dedico mais ou menos 2 horas por dia, mais ou menos de estudo. Mas aí de prática mesmo, de jogo, é em torno de 12 horas diariamente. E todo esse esforço garantiu recentemente o título de campeão em um dos maiores torneios online do mundo, em 16 horas de jogo. Esse torneio, especificamente, foi um torneio onde a premiação foi uma das maiores de um dos sites online que eu jogo. Foi um torneio de 5 milhões garantido em premiação. Tiveram cerca de 7 mil jogadores. Foi basicamente uma maratona, como basicamente é os torneios de pôquer. O torneio teve 7 mil jogadores, acabei ficando em primeiro lugar. E tive uma premiação bem expressiva, que inclusive hoje atualmente é a maior premiação de algum jogador de pôquer na Paraíba em um torneio específico. Mesmo com muitos estigmas, o pôquer é reconhecido como esporte pela Associação Internacional de Esportes da Mente, onde é preciso técnica, foco e concentração. Hoje no Brasil a gente tem inúmeros times de pôquer que se dedicam a isso e que a pandemia fez fortalecer bastante o pôquer, porque o pessoal ficava em casa e começou a estudar bastante. Hoje o Brasil basicamente é o top 1 do mundo hoje, no pôquer, sabe? Essa questão de você realmente trabalhar de onde quer e a hora que quer é algo que é apaixonante no pôquer como jogador profissional. A maioria não tem espaço geográfico, né? Você pode jogar da sua casa, você pode jogar do seu celular. Então, isso é um ócio bom da profissão do pôquer, né? E a gente encerra essa edição com uma homenagem especial. Hoje completa 70 anos da primeira gravação de Sebastiana, clássico de Jackson do Pandeiro. E se ele estivesse vivo, hoje completaria 104 anos. Uma boa noite para você e até amanhã. Convidei a comadre Sebastiana pra dançar e xaxá na Paraíba. Ela veio com uma dança diferente e pulava aqui só uma guariba. Ela veio com uma dança diferente e pulava aqui só uma guariba. E gritava A-E-I-O-U. E gritava A-E-I-O-U. Já cansada no meio da brincadeira e dançando fora do compasso, segurei Sebastiana pelo braço e gritei: não faça sujeira, o César esquentou na gafieira. Sebastiana não deu mais fracasso, mas gritava A-E-I-O-U. E gritava A-E-I-O-U. Eu convidei a comadre Sebastiana pra dançar e xaxá na Paraíba. Ela veio com uma dança diferente, pulava que só uma guariba. Convidei a comadre Sebastiana pra dançar na Paraíba. Ela veio com uma dança diferente, pulava que só uma guariba e gritava A-E-I-O-U.